Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai celestial. Não existe ninguém como o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Por isso estamos aqui na tua presença mais uma vez, te pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, e pedindo que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, para que possamos entrar, Senhor, no céu pelas portas. Tem misericórdia de nós, abençoa-nos. Olha para cada vida nesse momento. Em cada país, não somente o Brasil, mas são vários países de sofrimento. Vários países, Senhor, onde a angústia é muito grande, onde há falta de paz, há falta de amor. Somente o Senhor, Pai, através de Jesus, teu Filho amado, pode alcançar esses corações. Que o teu Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa, Senhor, trabalhar nos corações, Senhor, e mostrar a eles o caminho que devem seguir, que somente através de Jesus. Fala conosco mais uma vez. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, e que teu Espírito Santo, que é o nosso mestre, fale, Senhor, aos nossos corações. Nós te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Eu vou dar uma ideia para minha irmã cantora Glória Santos. Irmã Glória, a senhora deve ter ouvido Sem Ovelhas em espanhol, no ritmo pop. Muito bom, o cantor Roberto Orellana, né? E deve ter ouvido aí, não sei se chegou a ouvir o Vaguinho, né? Vaguinho e uma outra pessoa tocando no cavaquinho o hino, um tipo de... não é samba, é... esqueci o nome que fala. Sem Ovelhas. Mas uma coisa interessante, eu já ouvi em orquestra, que eu também tenho aqui, e um outro cantor, que eu também não lembro o nome dele, mas eu tenho também. Agora, por que a minha irmã Glória Santos, que é tão versátil, né, canta muito bem, por que não grava Sem Ovelhas numa voz feminina? Num ritmo diferente, óbvio, né? Não no ritmo tradicional que nós temos ouvido aí. Olha aí. É uma boa ideia. Hã? Olha o sucesso. Gostou, minha amiga Glória Santos? Gravar Sem Ovelhas, com voz de mulher, porque eu não vi voz de mulher. Procurei Sem Ovelhas, não achei. Em voz de mulher, não. Hã? Olha aí. Mas num ritmo bem, né, caprichado aí e tal, né? Olha aí. A ideia foi lançada, tá bom? Toma posse em nome de Jesus e vamos que vamos. Então vamos lá. A palavra de Deus hoje, que vamos estar falando. Falamos na semana passada, tá? Falamos na semana passada sobre que no meio do rebanho existem os bodes. Nós falamos sobre isso, né? Expliquei, está gravado. Está no meu YouTube, só você entrar e escutar, está em espanhol, está em português. Já falei sobre isso. E hoje vamos estar contando uma historinha e depois falando um outro ponto muito forte. Estou avisando, é forte. Porque eu não venho aqui para alisar, para ficar agradando ninguém, eu venho para falar o que Deus manda falar e que está na palavra e pronto. Certo? Mas vou contar uma história para vocês. Mas antes de eu contar essa história, eu quero mandar um grande abraço para minha amiga Carmen da Silva. Bom dia para você, Carmen. Deus te abençoe muito. Nessa sexta-feira, dia 1º de junho de 2018. Deus abençoe você e a sua família. Tá bom? Aqui está o seu amigo. Outra vez, ao vivo. Quarta-feira, não sei se você assistiu, estava eu e meu irmão aqui, pastor João de Correia Filho. Já está no Brasil, chegou hoje, já falou comigo, já está lá. Praia Grande. E ele esteve comigo aqui na quarta-feira no estudo bíblico. Falamos sobre a palavra, ele estava aqui. Está gravado, está no meu YouTube, está no meu Face, está por aí, você vai ver. Tá bom? Muito bem. Essa história é muito interessante. Porque exatamente nós vemos isso hoje no nosso meio. O tema é ovelha ou lobo. Deixa eu botar aqui na rádio para quem está comigo poder ver. Tá lá. Ovelha ou lobo. Aí está a nossa amiga a missionária Lígia Silva Boa. Ela disse, boa tarde, pastor Elias, estou assistindo. Amém. Abraço a sua família. Só tem uma família muito linda, não sabia. Eu vi fotos pela internet. Só tem uma família muito bonita, viu? Deus abençoe a senhora e a sua família. Aqui são 11 horas e 42 minutos, estamos de manhã todavia. Né? Acabamos de sair do espanhol.
e agora estamos no português. Vou contar essa historinha para você e depois vamos a um tema bem forte. Está avisando? Porque aqui é estudo bíblico. Quarta-feira de manhã eu já disse para vocês, é pergunta. É uma forma de nós descontrairmos aprendendo. Teve uma audiência. Eu digo para vocês que eu nunca vi isso. A audiência que nós tivemos, viu? No estudo bíblico, de pergunta, eu vou falar para vocês uma coisa. Sinceramente, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu nunca vi. Agora de manhã, deixa eu ver se eu vejo aqui. Agora de manhã tínhamos 66 pessoas nos assistindo pelo Face. Né? 32 comentários, 15 pessoas e um compartilhou. No estudo bíblico que eu estava com o pastor João, meu irmão, nós passamos de 700 pessoas. Na de perguntas, olha, estou vendo aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Na de perguntas, que foi na quarta-feira, nós já tivemos 816 views. Nós, quando terminamos, tinha mais de 600 pessoas. Está aqui, ó. Não é história, não. Está aqui. Está aqui para você ver que as pessoas também gostam de ouvir diferentes formas de a gente levar a palavra para as pessoas. E é uma das formas que eu tenho, Deus tem colocado no meu coração. Está ao contrário para quem está aí. Está no meu cantinho aqui, ó, nesse dedinho aqui, ó, em cima aqui, ó. 800 e poucas pessoas. E vai crescendo esse número. Porque está gravado. Eu fiz um programa em Santos, quando eu estava no Brasil, de 2000 a 2007. Eu sempre fiz rádio. Sou jornalista e radialista. Então, eu fazia programa. E eu fiz um programa que foi... Nossa, o povo pediu muito para que não saísse do ar. O nome do programa, até o nome já não era normal, era O Clube da Manhã. Eu usava parte missionária, mas eu tinha um elemento que era a chave do programa. Eu não me lembro o nome dele, ele era um irmão crente, ele veio de uma cidade aí, do Vale do Ribeira, se eu não me engano, moço, e ele imitava personagens. Então nós falávamos de missões, mas ao mesmo tempo tinha um personagem. Eu dava informações, enfim, era um programa. E depois do nosso programa entrava o programa de esporte. E o pessoal gostava de entrar justamente depois do nosso programa, que tinha uma audiência assim. E quando eu saí, foi muita reclamação. Os irmãos reclamaram muito. Pastor, falei, não posso fazer mais o programa. Já meu irmão não quer que eu faça o programa, já me botou para fazer outra coisa. Mas foi um programa que foi muito bom. Então, e Deus me deu esse programa novo. Né? Esse programa novo que é Curiosidades Bíblicas. É uma forma descontraída. Eu dou risada com o povo. Vejo o povo se esforçando para buscar na Bíblia. Olha que coisa legal, é muito legal isso. Nossa, eu vejo as pessoas, principalmente as mulheres, né? Correndo com a Bíblia lá e procurando. E uma me manda mensagem aqui na rádio, que eu posso ver pela página. Outro me manda mensagem pelo telefone. Outro me manda mensagem ali. Então, inclusive o esposo da irmã Luciene, com a irmã Luciene participam. Né? Participaram também. E as perguntas foram 10. O meu sobrinho, que não fala português, filho da pastora Simone, ontem a pastora Simone me ligou e falou, tio, meu filho quer saber a resposta, tio, daquele rei que foi morto, que foi enterrado como enterra jumento. Foi interessante. Eu tenho aprendido muito. Eu louvo a Deus por tudo isso. Isso aí, Rádio Alfa Internacional, a sua rádio missionária, que da segunda-feira começaremos com uma nova pessoa, trazendo a palavra de Deus, desde o Paquistão. Eu não vou entender o que ela vai falar, porque é no idioma dela. Mas Deus sabe por que ela está entrando. Porque é uma região de muçulmanos. Ela é evangelista. O pai é pastor. O irmão é pastor. E ela pediu para pregar na rádio. Eu disse, ok, o único dia disponível que eu tenho é segunda-feira. Porque terça eu tenho 2 pregações em inglês. Quinta eu tenho 2 em inglês. Quarta eu tenho espanhol e português, estudo bíblico. E sexta é hoje. Como nós não podemos estar em um espaço, como rádio, como eu gostaria,
então não posso aumentar horários. Então ore por nós, que Rádio Alfa é uma rádio missionária. Tocamos 9 idiomas em hinos. 9. Entrou Paquistão, entrou idioma Urdu. Já mostrei para vocês. Então a Rádio Alfa hoje necessita de quê? Patrocinadores, pessoas que querem patrocinar. Tá? Patrocinar, ser um sponsor da rádio, ser um mantenedor. Porque no dia de perguntas eu quero fazer camisetas com esse logotipo que está aí atrás. Que aqui está ao contrário, viu? Hermana, você sai da misioneira, né? Como está, misioneira? Há tempo que não te vejo, ¿eh? Me abandonaste definitivamente. Eu nunca dejaré amarte, ok? Você e tua família está aqui em Sunland. Sunland. Ok? Que Deus lhe bendiga. Já saímos de espanhol, agora estamos em português. E eu quero fazer camisetas com esse logo, quero fazer chapéu, chaveiro, fazer caneta, enfim, para poder dar para os irmãos, mandar para o correio. Mas para isso precisamos ter, como diz o carioca, o cacau, né? Ter cacau, ter tchau, tchau em espanhol, tchau. Las pilas, mas eu não tenho. Então nós estamos buscando pessoas que querem ser mantenedores da rádio, nos ajudando. Aí a rádio vai. Eu tenho pensado longe, eu tenho visualizado coisas grandes, mas por enquanto estamos nas pequenas. Mas Deus é grande e a rádio está longe. Então você não perca, segunda-feira, lunes, 10 da manhã, vai estar a evangelista Samara Anjad, desde o Paquistão, ao vivo, pela Rádio Alfa e pelo Skype. Ela vai entrar no Skype, assim como eu estou projetando aqui na rádio, ela vai entrar. Depois eu saio e fica só ela aí. Vai estar pregando gente, pegadinho nela. O país pegado com ela é a Índia. E ela me disse que tem muita gente lá na Índia que também fala o mesmo idioma, Urdu. Então, queridos, Rádio Alfa está aí, a serviço do céu. E nós estamos trabalhando. Ok? A pergunta é, ovelha ou lobo? Ok? É uma pequena história e você ouve depois uma parte mais pesada. Vamos lá. Ovelha ou lobo? Vou botar as fotos aqui. Nessa foto aqui é interessante. Essa foto que vai aparecer aqui na rádio. É uma ovelha, é um lobo. Né? Tem uma manada de ovelhas. Um rebanho de ovelhas. E um lobo se vestindo de ovelha. Olha lá a foto. Está na rádio só. Quem está na rádio pode ver que, lamentavelmente, no Face nós não temos dispositivo, todavia, para isso. Então, você vê que o lobo está ali, ó, vestindo a roupinha de ovelha, né? A lãzinha, e vai botar o chapéuzinho. Agora vamos ver a história. Vamos ver o que diz essa história aqui. O lobo que queria ser ovelha. Antes de te falar qualquer coisa... Eu não sei se você conhece o lobo, né? O lobo. O lobo é um dos maiores predadores de ovelha. Porque normalmente os pastores de rebanho de ovelha, eles não levam a irmã está aqui, ó. A irmã está aqui falando comigo pelo WhatsApp. A Samara Anjad. Mandou uma mensagem, eu vou responder ela aqui. Vocês me dão licença? Ok? Ela colocou, good morning, brother. How are you? Good afternoon, sister Samara. I am online right now and by the Radio Alpha International in Portuguese language. I am bringing the Bible story about sheep. Okay? But if you wanna listen some Portuguese, go ahead, okay? I'll wait for you Monday morning. God bless you all, your family, okay? You all. See you later. Bye-bye. Ela está me enviando uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Ela está lá em Paquistão. Agora lá já é 8 horas da noite. Ela vai entrar no horário dela lá 7 horas da noite. Para nós 10 da manhã aqui. Tá vendo aí?
Ela me escreveu, ela não me falou com voz. Mas eu não posso escrever para ela agora, eu mandei uma voz para ela. Então aqui está a historinha da ovelha ou lobo. Ok? O lobo que queria ser ovelha. Pastor de ovelhas, normalmente eles não vão para lugares onde existem predadores mais perigosos, como leão, como tigre, como onça, essas coisas. Não. Mas normalmente, os lugares onde as ovelhas pastam, é lugares onde existe a raposa ou lobo. Porque lobo parece um cachorro, parece um perro, mas é lobo. E tem uma boca, uma mordida muito poderosa. Eles atacam em bando. Esse é o lobo. Né? E passa por cachorro. Se a pessoa bobear, pensa que é um cachorro. Mas não é cachorro, é lobo. E uiva. Então, o lobo que queria ser ovelha. Isso se refere a pessoas. Ela mandou uma mensagem aqui para mim. Deixa eu ver o que ela fala aqui. God bless you too, brother. And God give you more wisdom for meeting Saul. In the name of Jesus. And yes, I am ready for Monday. Ok? Ela diz que vai estar conosco aqui sim em Monday, segunda-feira. E me abençoe em nome de Jesus. Ok? Tá aí. Bom, então o que acontece? O lobo que queria ser ovelha. O lobo, ele é interessante. Porque o lobo, ele é um animal que não representa perigo. Quando você vê um lobo, ele não é um que nem você vê um leão. Não é como você vê uma onça. Né? Não é. Mas é um animal muito perigoso. Primeiro porque ele não ataca sozinho. E essa história fala do lobo que queria ser ovelha. A história é assim. Você já ouviu a história do lobo que queria ser ovelha? Na sua cabeça, lhe dizia que deveria ser como ovelha. É como aqueles crentes que são simpatizantes do Evangelho. Eles gostam do Evangelho. Na sua cabeça, eles aceitam o Evangelho. Mas na hora de aplicar o Evangelho, eles não aplicam o Evangelho. Eles aplicam de acordo com a sua carne, com o desejo carnal e não espiritual. Porque para aplicar o desejo espiritual, exige mais coisas de nós. A primeira é santidade, pureza. Sem falar o fruto do Espírito, amor, bondade. Né? Então, essa história é interessante, porque se aplica às pessoas. Tem muitas pessoas que são simpatizantes. Por isso Jesus falou do semeador. E aqui é a história do lobo. Ele queria ser ovelha. Na cabeça dele ele pensava em ser ovelha. Porém, o que acontece? Porque essa era o melhor estilo de vida. Mas sua natureza era de lobo. A nossa natureza, entenda bem o que eu quero dizer, essa história é muito interessante. A nossa natureza, ela é pecaminosa. A mancha do pecado foi posta em nós, lá no Jardim do Éden. Quando a mulher e o marido comeram o fruto, a Eva e o Adão. Então, por isso que nós temos desejos do pecado, muitas vezes, em nós. Pecamos falando, pensando, agindo, pecamos. Perdão. Então o que acontece? É a mesma coisa essa história. Esse lobo, ele tinha vontade de ser uma ovelha. Na cabeça dele. Mas a natureza dele era de lobo. E queria constantemente fazer o que os lobos fazem. Que interessante, né? Tem crente que está na igreja e diz, ai, pastor, eu estou aqui, mas é uma luta, pastor, eu tenho tantos desejos. É a mesma coisa a história. Quer ser ovelha, mas o lobo está ali. Ou o bode, né? Então o que acontece? Aí um dia ele se vestiu de ovelha e passou a viver com as ovelhas. Que é nessa foto que está ali. Quando elas se distraíam, o lobo
se afastava e vivia como lobo. É o que muitas pessoas fazem hoje. Muitas igrejas no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que é um país enorme, as igrejas bem falidas, o povo vai para a igreja, nossos cultos, a maioria de manhã, e depois o resto do dia vai fazer o que quer. E outros vão para baile, vão para boate, vai para o bar, vai para isso, vai para aquilo. Então, se refere à ovelha, ao lobo que queria ser ovelha. E esse lobo era esperto, porque quando as ovelhinhas se distraíam, ele, ó, e o lobo muitas vezes arrasta uma ovelhinha para junto dele. Você sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, que é esse livro que muitas pessoas nem usam mais, fala sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? São diferentes maneiras de fé. São diferentes maneiras, estilos de vida. Eu, por exemplo, fui criado no Evangelho, nasci criado. Eu saí fora. E nessa saída que eu dei fora, eu quase morri. Por misericórdia de Deus, eu estou aqui. Verdade. Então, eu, pelo tempo que eu tenho de vida, eu já vi vários casos de incompatibilidade de jeito de fé. Eu conheci uma pessoa que ele era crente e a mulher não. Era o contrário, era a mulher que não era. E ele veio conversar comigo uma vez. Rapaz, eu fico triste que no domingo eu me visto para ir para a igreja, minha mulher disse que não vai, que ela quer ir para o baile. Aí agora, esse é o jugo desigual. Mas ela não pode se converter, ou ele não pode. Poder até pode, mas precisa ver qual é a natureza dessa pessoa. Dizer é uma coisa, ser é outra coisa. No caso aqui, o lobo, ele queria ser ovelha. Mas os instintos dele de lobo, quando ele dava uma bobeirinha às ovelhas, o que ele fazia? Ele ia ser lobo. Depois ele voltava, tomava a roupa de ovelha e continuava a viver como elas. Aí vai no culto, canta nos jovens, canta nas irmãs, canta nos homens, está lá. Mas de vez em quando é um lobinho que está lá fora. Interessante isso aqui. E nós vemos isso. Que tragédia, né? Você não acha não que é uma tragédia? Aí está a minha irmã Leonardo, aí está também o Lourindo Rodrigues. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Está entendendo? Aquele lobo, ele nunca poderia ser feliz sendo lobo. Porque ele tinha desejo de uma coisa, mas ele era lobo. E para ser ovelha não é fácil. Sabe o quê? E tentando viver como ovelha. Agora, era necessário um milagre para esse lobo. O que acontece com muita gente hoje. É ter um desejo de que haja uma transformação. Mas para isso tem requisitos. Agora, o milagre da conversão, que é o que ele precisava. Ele precisava ser convertido de lobo em ovelha. Aí quando nós olhamos para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo é o que atua na terra hoje. O Pai atuava no início, Jesus veio e morreu por nós um tempo, e agora é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto nós, como seres humanos, não reconhecemos isso, nós não podemos ser transformados como ovelhas do rebanho de Cristo e filhos de Deus. E é o que acontecia com esse lobinho aí, ou uma lobinha, né? Ok? Ok, Parque Continental, Lourindo Rodrigues. Muito obrigado pela audiência. Manda um abraço imenso. E compartilhe esse vídeo com os irmãos que você puder aí. Está ao vivo agora. Tá, irmão Laurindo? Que Deus abençoe. Parque Continental, São Vicente. Muito obrigado, viu? Saudações a toda a congregação lá, ao pastor, ao dirigente lá. Alô? Obrigado, viu? Então, essa ovelha, ela precisava de um milagre.
Se você olhar para a igreja hoje, você vai encontrar no meio exatamente isso. Não tem pessoas que saem do culto e vão para balada, e bababá. Isso não é ovelha. Ele tem cabeça de querer ser ovelha. Mas o instinto é de um lobo. E o lobo sempre arrasta outro. E destrói essas pessoas. Isso está no mundo inteiro. Nós vivemos um tempo difícil, porque Jesus vem. Jesus está na iminência de tirar a sua igreja. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E Jesus vai vir. E nós temos que ser ovelhas do redil dele. Não simplesmente do redil da igreja, da denominação. Não, não. Nós temos que ser ovelhas do redil, do aprisco de Jesus. Não tem como. E para isso, temos a palavra. Está aqui. E aqui nós temos todas as diretrizes para seguirmos. Me entende o que eu estou falando? Bom, se existe esse problema dentro das igrejas, no mundo, vamos ver um outro ponto, que vai envolver quem? Pastor. Pastor. Para que serve então o pastor? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Você sabe que no passado, vocês são conhecedores da palavra, que eu já vi que tem gente que conhece muito bem a palavra. Conhece? E principalmente no programa de perguntas da quarta-feira de manhã, tem sido um show aqui, viu? Tenho gostado muito. E rido muito também. Mas, o que acontece? No começo, quando Deus instituiu o povo de Israel como seu povo, e ele começou a montar a cabeça, cabeça humana da igreja, ele estabeleceu o líder, né, que foi Moisés, só que teria que ter pessoas espirituais, que comandassem a parte espiritual dentro do grupo, junto com o líder. Que eram o que? Os sacerdotes. Não foi assim? Tinha os sacerdotes. Tanto que o primeiro sacerdote foi Arão, que era irmão de Moisés. E o que fazia esse sacerdote? Ele levava, com a direção do líder, o povo a santificar-se para Deus. Deus falava com o líder passava para o sacerdote, só o sacerdote entrava no santo dos santos, você sabe como é que era, então Deus comunicava, ok? Deus comunicava. Eu estou falando aqui, ó. Olha aqui, você está acompanhando, você está vendo aí, ó. Ok? Embaixo do irmão Lourinho, lá do Parque Continental, a irmã Leonai. A irmã Leonai é filha de pastor. O pai dela era pastor. E olha o que ela está dizendo aqui. Realmente, pastor, está acontecendo muito isso nas igrejas. É o que eu estou dizendo. É o que eu falo, eu não vim para pregar, eu vim aqui para ensinar. Ok? Para mostrar para vocês o que é a palavra, como é a palavra. Porque pregação é para pecador. Estudo bíblico é para crente. E nós precisamos aprender para poder ensinar os outros. Por isso existe isso. Né? Então nós estamos aqui para isso. Aprendemos e ensinamos. Ensinamos e aprendemos. Eu aprendo muito. Você não tem noção. Tem que aprender. Então o que acontece? E faziam rituais de pureza naquele tempo. Mas no tempo presente, Jesus, através de Pedro, ele disse para Pedro, ó, Pedro, sobre mim, que eu gosto de botar essa expressão para a pessoa entender, não é sobre esta pedra como está escrito que é Jesus, mas ele disse, ó, sobre mim, Pedro, eu vou fundar minha igreja, viu? E tu vai dirigir ela para mim, tá? Só que é o seguinte, eu vou te dar a chave dos céus, e tudo que tu ligar na terra, você vai ligar no céu, e tudo que tu desligar na terra, você vai desligar do céu, tá bom? E a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Agora é desde que vocês seguem os mandamentos que eu vou falar. Foi assim que Jesus fez com Pedro. Só que hoje, nós observamos que pastores pensam que a igreja é deles, é business, é negócio deles. E pior que não é. Não é. Vão prestar conta diante de Deus. Esse é o problema. Eu, Lucimara Santos França, minha irmã, minha amiga. Sim.
Tá certo? Eu quero mandar um grande abraço para minha irmã, minha amiga, filha de pastor também, minha amiga, Norma. Ela é normal, viu? Norma é normal, ela está assistindo lá em Curitiba. Estou ouvindo pelo rádio, ouvi em espanhol e agora eu continuo ouvindo em português, aprendendo sobre ovelhas e bode. Está cheio no nosso meio, infelizmente, pastor. Tá aí. Tá aí. Nós estamos... É que acontece que não se fala hoje nas igrejas. Hoje os crentes, parece que... Não estou dizendo os crentes, estou dizendo aqueles que lideram, então, pregam, mas tem que ter ensinamento da palavra. É ensinar para nós. Não precisamos de ensinamento, nós somos crentes. Já sabemos que Jesus morreu, que Jesus nos salva, sabemos tudo isso. Agora, temos que aprender como viver na presença do Senhor. E somente através da palavra, do ensinamento da palavra. A Rádio Off está aqui para isso. Eu pregava antes, agora vai entrar a missionária. Glória a Deus. Amém. Que pregue para aquele povo lá que precisa ouvir palavra de salvação. Aleluia. Está entendendo? Então o que acontece? Nós hoje precisamos entrar de acordo, ok? Com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Certo? Amém. Muito obrigado, filho. É isso mesmo que você falou. Nós estamos vivendo esse tempo muito difícil. E nós precisamos de ensinamento da palavra para poder suportar o que estamos vivendo nos dias de hoje. Né? Então, o que acontece? Ela está aqui agradecendo aqui. O que acontece? Estou me lembrando aqui. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um tempo difícil. Ok? Difícil. Tempo difícil. E para que serve o pastor? Vamos ver. Assim como era o sacerdote no passado, nós vamos ver hoje o caso do pastor. O pastor é um homem que supostamente é posto por Deus na frente do rebanho dele para cuidar do que é de Deus, não dele. Deus colocou essa rádio aqui. Essa rádio eu tenho que manter ela no ar. E para eu manter ela no ar, agora mesmo, meu irmão me ligou aqui, ó. Tem que fazer o pagamento da rádio. Para manter ela no ar. Acabou de me mandar mensagem aqui. Até tinha esquecido. Entendeu? Eu tenho que responder aqui. Ok? Tenho que responder aqui. Eu tenho que responder para ele. Não posso deixar aqui. Ele é um crente também. Ele está em Virgínia. Está aqui, acabei de responder para ele. Então, vocês pensam que é fácil? Não é fácil. E aqui é uma rádio missionária, realmente é uma rádio missionária. Então nós estamos trabalhando para fazer o que é a vontade de Deus. Ok? Acontece que pastor de ovelha. Pastorar é o que? As ovelhas do seu Senhor. Deus confiou a mim essa rádio. Tem muita gente que não sabe da história dessa rádio. Contei para o meu irmão esses dias, ele já chegou no Brasil. Chegou hoje lá. Contei para ele como é que foi que Deus fez. Eu estou falando sério, vocês não têm ideia como Deus fez. Hoje nós estamos em 67 países. Você pode entrar, né? Isso aqui não é história de pescador. Entra na página da rádio, radioofinternacional.com. Como está ali atrás aí do sign, se está ao contrário, aqui está normal. Você vê normal. E você vai embaixo do globo, tem umas linhas brancas embaixo do globo, você clica ali e vai abrir uma estatística. Aí você clica em locations. Você vai ver 67 países. A maior audiência é dentro dos Estados Unidos. A maior audiência, mais de 6 mil pessoas. Já passamos de 10 mil pessoas. E o Brasil tem a segunda maior audiência, com mais de 2 mil, quase 3 mil pessoas. Vocês nos dão audiência. Muitos me dão audiência por aqui e outros me dão audiência pela rádio. Então, eu digo para vocês que nós estamos trabalhando, por quê? Porque vocês são de Deus. Vocês são ovelhas de Deus. E como eu sou pastor e estou pastoreando por rádio, eu tenho que falar o que ele quer que eu fale. Mostrar para vocês. E esses estudos que eu tenho, esse principalmente, já tenho ele há muito tempo. E quando eu fazia, eu não tinha nem ideia
aonde eu iria fazer. E Deus falou assim, ó, faz em português, mas traduz para o espanhol. E agora a pastora Simone faz para o inglês. Olha aí, 3 idiomas. É o mesmo estudo. E muita gente assiste, hein? E ela está falando para mim, ó pastor, ela falou assim, ó tio, tem muitas pessoas que me escutam que são bode. Falou assim mesmo para mim ontem. Inclusive até pastores, ela falou. Tem pastores que me ouvem agora aqui, que eu os conheço e eles não são ovelhas, eles são bode. Falei, meu Deus, então segue falando. É o que nós precisamos fazer. Seguir mostrando. Tem gente que não gosta. Você sabe que você é livre para poder ouvir o que você quiser. Só que para entrar no céu tem que ser ouvido puro, ouvido santo. E ouvir coisas que vão te edificar. Ser chamado para este ofício e vocacionado. Tem que ser chamado e vocacionado. É vocação. Não é profissão. Muitas pessoas, eu falo, não sabem. Eu queria ser pastor. Eu não queria de jeito nenhum. E muitas pessoas não sabem. Quando foi em 1988, era bem mais jovem. Nossa! Eu falei, não quero saber de ser pastor. Não vim para os Estados Unidos enviado por igreja, por nada disso. Eu vim por minha conta. A minha filha mais nova tinha 5 anos. 5. Hoje está com seus 35, 34 anos. É mãe de 3 filhos. Eu voltei ao Brasil, que Deus mandou eu voltar em 2000. O Brasil eu voltei, fiquei 7 anos. Quando foi em 2007, ele disse para mim voltar para cá. Eu voltei, estou aqui. Só que agora eu sou pastor. Mas eu não queria. Porque tem que ser chamado e vocacionado. E ser chamado e vocacionado para fazer o que ele manda. Não o que eu quero. O que eu queria ser era engenheiro mecânico. Eu estava começando a estudar para isso. Ele falou, que mané engenheiro, rapaz. Você vai ser ganhador de alma, rapaz. Para. Aí, meu companheiro, aqui estamos nós fazendo a obra de Deus através dessa rádio. radioalfainternacional.com. Que mais? Viver na presença de Deus e receber orientação para conduzir o rebanho. Moisés recebia orientação, que era o líder. Moisés comunicava a Arão e dizia, Deus falou assim, assim, assim. Os dois se reuniam a congregação, que eles chamavam de congregação, e davam as ordens. Hoje, a função do pastor, de igreja, está aqui, ó. Está aqui. É ensinar o rebanho de Cristo. Pregar a palavra para pecador, mas ensinar o rebanho de Cristo a palavra. E aqui não é brincadeira não. Essa palavra ela confronta. Ela nos confronta. E por isso tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de estudo bíblico. Porque a palavra choca contra ela. Vive em vida de pecado. E a pessoa diz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Peraí. Não, a vida não é sua. Não foi você que te deu. Foi Deus que te deu. Com um propósito. E o propósito sempre é para Ele. E nós vemos hoje tanta miséria, tanta desgraça. Ah, o Brasil está lá, está sim. Mas os Estados Unidos também está. Você vai no Panamá, você vai em Honduras, você vai... Está do mesmo jeito. É tudo por causa de quê? Por causa de Deus? Não, por causa do homem. E os crentes que dão as costas para Deus. Os crentes que levam a vida cristã como uma coisa normal, sem importância. E não é. Não é. É o caminho que temos que trilhar para entrar no céu. Através da palavra. E a porta é estreita e o caminho nem se fala. Viver na presença de Deus. Os sacerdotes faziam isso. Tanto que eles tinham que ser santificados para entrar no Santo dos Santos. Você sabe que eles entravam com uma cordinha amarrada no tornozelo, no pé. O vestido tinha sinos. Enquanto fazia barulho, sabia que ele estava vivo. Se Jesus não tivesse vindo e fosse como aquele tempo, quantos não teriam já morrido hoje? Sobe indignamente nos púlpitos das igrejas. Vidas tortas. Vidas em pecado. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas é a misericórdia de Deus.
É o amor de Deus que foi estabelecido de uma outra forma para nós. Porque Deus já sabia que nós íamos ser difíceis, carne de pescoço. Ele não destruiu a terra antes. Ele já sabia. Está entendendo? E porque Jesus, diz a palavra, que ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Não está escrito? Será que você consegue levantar um pouco a mente para entender um pouquinho? Às vezes você faz um mal, pratica um mal, e Deus fica lá olhando e fala, vou... Aí o Pai, Jesus vai para Jesus, Pai, mas eu morri por eles. Eu fiz um sacrifício. Vamos entender assim. Vamos buscar entender assim. Não está escrito? Não está escrito que o Espírito Santo nos ajuda quando nós vamos orar e não temos palavras. Estamos angustiados. Ele nos conhece, lê o nosso pensamento e nos intercede. Não está escrito? Então você vê que Deus sempre esteve e está preocupado com a sua maior criação. Mas nós, muitas vezes, é que damos as costas para Deus. Agora você olha para o Brasil, está aquela confusão. Ah, mas por que está essa confusão? Deus não vinha avisando há anos. Os pastores, Deus não vinha avisando? Claro que sim. Eu mesmo lembro que vinha avisando há muito tempo. E quantos deram crédito? Quantos acreditaram? Quantos fizeram o que Deus falou? Está entendendo? Estar sempre disposto para fazer a sua vontade. E não é fácil. O quê? Fazer a vontade de Deus? Você pensa que é fácil? Depois de 12 anos que eu morava nos Estados Unidos, Deus falou comigo, não foi nenhuma profecia, Deus falou comigo. Que ia me levar para o Brasil. Ele me falou antes, muito antes, muito antes. Eu nem fazia parte do Ministério de Santos, nada. Eu morava em Las Vegas, era crente sim, era pastor. Trabalhava com a Missão Batista. Abrindo trabalho batista lá. Deus falou que eu iria ao Brasil. Eu ri quando a pessoa falou isso para mim. Eu ri. Já sucedeu. Já faz 11 anos que eu já voltei. Disse que eu iria, passaria um tempo e voltaria. Pronto, estou aqui, de volta. 11 anos. Já fez. Hoje está fazendo. Esse ano. 2018. Então tem que estar sempre disposto. O pastor tem que estar disposto. Se Deus falar, tem que obedecer. E olha, isso aqui fala mais forte que qualquer profecia, porque isso aqui já é revelado. Não precisa ficar preocupado, já está revelada a Bíblia, a palavra de Deus. Que mais? Para a gente terminar. Confrontar o pecado que apareça dentro do rebanho. Eis! Tá difícil, não tá não? Fala a verdade. Tá estreito. E pessoal, o negócio tá estreito, não tá não? Esse estudo? Hã? Mas o que eu posso fazer? É verdade. Confrontar o pecado que apareça dentro do rebanho. Não é passar a mão sobre o pecado. Dizer, não. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Não vou contar o nome de igreja, não vou contar o nome de pastor, não vou contar a história que sucedeu comigo. Eu morava no Brasil, eu fui representar o ministério num certo lugar, eu não vou dizer onde foi, tampouco. Chegando nesse lugar, eu estava no culto, eu preguei, tinha acabado de pregar, sentei, Deus começou a me usar para falar com o pastor da igreja. Eu batia no braço dele e falava, Deus está mandando dizer para o senhor que é assim. Ok, então ele abaixava a cabeça e continuou falando. Quando chegou no final, foi cantar uma irmã, essas igrejas legalistas, né? É uma igreja legalista. É muita coisa que não pode, mas na verdade não é nada disso. E a irmã pegou o microfone para cantar, vou até pegar esse microfone aí, não dá, tá aqui, tá com o negócio em cima. E quando ela punha o microfone para cantar, e para falava, Senhor, não sei o quê, só vou soltar o som, que som? Não saia som nenhum. Não saia som. De música, só o microfone. E aquela peleja. Aí os irmãos começam, aleluia, glória a Deus, e papapá, e você sabe como é que é. Aí de repente, começa a sair o som, o hino, o playback, mas aí já não tinha microfone, já não saía som de microfone. Não sei, eu senti no meu espírito que aquilo ali era algo maligno. Mas experiência que eu vivi, não estou contando de ninguém, eu vivi. Eu vi isso. Confrontar o pecado. Aí, não saía a música, ou não saía o som. Aí eu baixei a cabeça e falei, Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Por favor, o que está acontecendo, Senhor? Deixa eu ver, por favor, Pai, o que está acontecendo? Quando eu levantei a cabeça, que eu olhei no canto da minha mão esquerda, na parede, tinha uma entrada assim, que era o quartinho do som. E estava lá os equipamentos, tinha um rapaz de pé. Só que do lado dele, de pé, também estava um demônio. Eu via. Como eu estou te falando, eu via, nitidamente. Cabeça chata e ele estava rindo ainda. Uma cabeça feia, rindo. Mas era preto. Mais preto que você pode imaginar. E rindo. Aí eu orei de novo. Falei, Senhor, que isso? Assim, do jeitinho que eu estou te contando. Senhor, que isso, Senhor? O Senhor não vai fazer nada? Falei assim para Deus, ó. Ele me respondeu assim, ó. Quem tem que fazer não sou eu. É o homem. Aí eu, meu Deus, meu Deus. Aí vai de lá e vai de cá, e vai de lá e vai de cá, tudo bem, aconteceu, pá, pá, pá. Quando acabou o culto, o pastor ia me levar para o hotel, e no caminho eu falei assim para ele, falei, pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, e eu acho que o senhor não vai gostar. Assim, sem medo. Se eu sou profeta, eu não posso ter medo. Não que perca a cabeça. Ele, pois não. Falei, pastor, por que naquele momento do som, que não saía som para lá e para cá, para cá, eu vi um demônio do lado do moço do som? Isso não é história de pescador, não. Eu vivi isso. Lá no Brasil. Lá para cima do Brasil. Aí ele disse para ele o seguinte, é o seguinte, pastor. Aquele moço que... Olha só, aquele moço que mexe com o som, ele mora com uma moça. Não era casado. E a igreja sustenta ele. Eu, what? O quê? Aquele pastor ficou tão indignado comigo, ficou com ódio de mim, por causa disso. Confrontar o pecado que apareça dentro do rebanho. E hoje nós vemos muito isso dentro das igrejas. Lamentavelmente, no mundo. Aí se fala de avivamento. Avivamento. Não, avivamento o quê? É humilhar-se diante de Deus. Arrepender-se, eliminar o pecado que está ali. Porque avivamento é aquilo que aconteceu lá no Pentecostes, viu, gente? Não é movimento. É avivamento. É os dons, ou o dom do Espírito Santo trabalhando sobre os crentes. Dom de cura, dom de profecia, dom de milagres. Orar e Jesus batizar com o Espírito Santo. E isso é avivamento. Salvação de almas. Não é movimento. Mas para isso tem que eliminar o pecado de dentro da igreja, de dentro do rebanho. Isso é obra do pastor, é trabalho do pastor através da palavra. Hello? Tá forte, né? Eu falo, estudo bíblico é diferente. A pergunta eu dou risada, me divirto e tal. Mas aqui não. Aqui o negócio pega, porque pega para mim também. Se eu for contar experiências minhas, eu tenho muitas para contar para vocês. Muitas. Mas vamos à palavra que é mais interessante. Estamos terminando. Pregar a palavra da verdade e dar exemplo de vida. Viver segundo o que diz aqui. As pessoas podem olhar para a sua vida e dizer, realmente ali vai um grande homem de Deus. Ou, aí vai uma grande mulher de Deus. Ou, aí vai um grande jovem de Deus. Ou, aí vai uma grande criança de Deus. É isso que tem acontecido. Mas sabe o que acontece hoje? As pessoas olham para nós e dizem, quem é esse fulano aí desse jeito? Quem é? Quem é essa aí? Essa roupa? Quem é? Não é assim? Pois é, está tudo fora. Está totalmente fora da palavra. Pastor não é simplesmente para ficar lá no púlpito, pegar o seu dinheiro e acabou, vai viver a sua vida. Não. O trabalho do pastor é ensinar o rebanho. Porque um dia Deus vai cobrar dele, vai cobrar daquele que está na frente do trabalho, vai dizer, peraí, eu te voltei para você ensinar o meu rebanho, e vou te dizer mais, hein, meu companheiro, eu não te deixei sozinho não, eu te dei a minha palavra para você ensinar para eles. Hello? Vai ser difícil. Para ter desculpa?
Não vai ter desculpa. Por isso eu digo, meus irmãos, eu procuro viver de acordo com aquilo que eu tenho falado aqui. Não é fácil não, viu? Vocês pensam que é fácil? Porque a carne é terrível. A carne? Estou dizendo churrasco não, viu? Churrasco você pode comer à vontade se tiver. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo desejo carnais. É terrível. E a carne aperta a gente. Aí que ela luta contra a gente. Aí só através da oração e da palavra. Hello? Está entendendo o que eu estou falando? Está pesado, tá? Está difícil? Está aqui, a irmã Lucimara Santos. É verdade, pastor. Lamentavelmente, o que vem acontecendo dentro das igrejas, a igreja segunda aí que está falando. Não sou eu que estou falando. E são ovelhas que têm o olho aberto para ver as coisas. E se sova as pessoas, simplesmente passa a mão, né? Faz uma reza aí de Ave Maria, está tudo certo. Um exemplo que eu estou dando, lógico que não é assim. Não, vamos orar aqui. Não, tem que confessar o pecado e ficar em disciplina. Segundo a palavra. Não estou dizendo segundo a minha vontade. Não é jogar lá fora na rua, não. Eu fui disciplinado pelo meu pai. Eu já falei isso para vocês aqui. Meu pai? Eu tinha conversa, podia ser o bispo. Podia ser o papa. Errou, pecou. Disciplina. E se fosse rescindente, exclusão do rol de membros. Porque contamina. O pecado é como uma laranja podre. Você pega uma laranja podre e põe no meio das outras laranjas boas, daqui a pouco está tudo podre. Assim é o pecado. E Deus é santo. E esse é o trabalho do pastor. Ensinar as ovelhas que não são deles. E ele não tem que estar preocupado, olha o que eu vou falar, está aqui. É só pegar, estudar, abrir e falar. Hello? Que silêncio, né? Mas é assim mesmo, eu também sinto. Vocês não sabem como eu sinto aqui, vocês não têm noção. Vocês não têm ideia. Só que aqui eu já falei, aqui é rádio, né? Não é igreja. Se é igreja, eu estava aqui. Mas aqui não é igreja, aqui é rádio. E muitas pessoas vão me assistir, porque depois eu vou botar no YouTube. Fica no meu Facebook. Conduzir as ovelhas ao encontro do seu Senhor. E a Bíblia tem uma fala na palavra do Senhor que diz que sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a paz e a santificação, ser santo para Deus, ninguém vai ver o Senhor. E isso é trabalho do pastor ensinar. Ah, esse negócio, eu não gosto daquela irmã, ah, eu não gosto daquele irmão, ah, porque não gosto daquela fulana, ah, isso é falta de paz. E como é que o Espírito Santo pode se mover dentro de um ambiente onde existe esse tipo de coisa? Essa que é a verdade. Então nós estamos hoje carentes. Irmãos, não se apavorem. Não se apavorem. O que vocês podem fazer, o que nós fazemos, é orar. Clamar a Deus que tenha misericórdia do seu povo. Que Ele venha buscar o seu povo. Porque o mundo vai de mal a pior. E é por causa de nós mesmos. Porque somos todos humanos. Não vou dizer é por causa deles. Não, somos todos humanos. E todos os humanos falham. E tem uns que estão falhando mais do que os outros. E a desgraça cai sobre todo mundo. Então temos que clamar a Deus. E dizer, Senhor, misericórdia. Ou vocês pensam que eu não peço, Senhor? Até quando, Senhor? Ou então vem buscar o seu povo, por favor, tira-nos daqui. Mas eu quero fazer alguma coisa, eu não quero chegar lá no céu de mão abanando não, viu gente? Não. Talvez eu não saiba quantas vidas já aceitaram a Jesus aqui, através do rádio, eu não sei. Mas naquele dia nós vamos saber. Que vão dizer lá para o Senhor, ó Senhor, se eu estou aqui hoje, eu agradeço o fulano, ou o pastor Elias, ou o pastor fulana, ou a irmã ciclana, que falaram, eu ouvi, eu aceitei, por isso eu estou aqui. É naquele dia. Quando você está na frente de um povo, você vê a pessoa, mas não quer dizer que aquela pessoa que aceitou Jesus vai permanecer, porque você também não sabe se está sendo cuidado ou não. Você está entendendo? Vamos terminar. São 12 horas e 31 minutos, hora de terminar. Ser pastor de igreja, escuta bem essa fala. Ser pastor de igreja é amar
e cuidar das ovelhas que não são suas. Ai, papai. Ser pastor de igreja é amar e cuidar das ovelhas que não são suas. Meu pai, coisa séria. Coisa pega. A coisa é difícil, o missionário Lígia. Por isso que eu falei para a senhora, quando eu estudo bíblico, eu tenho que dar uma risadinha aqui, porque a coisa é forte, a coisa aperta nós aqui, aperta a mim também. Eu contei para vocês de uma irmã, que eu estava falando um dia no estudo bíblico, aqui à tarde, e essa irmã entrou de um lugar do Brasil, não sei se é norte ou nordeste, e falou assim mesmo para mim, me insistiu, pastor, você tem uma palavra para mim? Assim mesmo, assim, escreveu aí, no Face. Aí quando eu olhei, eu falei, não, eu não tenho, querida, Deus não me falou nada a teu respeito. Não tenho uma palavra para te dar agora. Eu não quis ser, porque tem gente que é grossa, né? Mas me deu vontade de dizer assim, não, irmã, eu não sou, como é que se fala? Vidente, de ter uma bola de cristal. Não, irmã, eu não tenho uma palavra de Deus para lhe dar agora. Não tenho. Mas se Deus me der uma palavra a seu respeito, eu vou lhe falar. E continuei falando o estudo. No final, quando eu não sei se eu já tinha orado, o Senhor falou assim para mim, o problema dela é espiritual. Aí eu comecei a falar. Falei para ela, irmã, Deus está me dizendo que o seu problema é espiritual. E eu não conhecia aquela irmã, nunca vi de jeito nenhum, nem sei onde mora. E eu falei para ela. Aí quando saiu, ela continuou falando comigo, acho que pelo Messenger. Aí o Senhor me revelou. Aí eu falei para ela que o Senhor não quis expor ela. E ela estava realmente fora dos caminhos. Ela me mostrou fotos dela na igreja. E eu disse para ela que eu já tinha que fazer. O Senhor manda te dizer que você corra para o seu pastor. Corra ao seu pastor. Confesse o seu pecado. Se arrependa. E volte ao redil. E falei, quando você fizer, e faça com urgência, eu quero saber, por favor, você me fala. Ela falou, o senhor vai ser o primeiro. Estou esperando. Não sei se já fez, se não fez, não sei. Porque eu não estou aqui para querer revelar nada para ninguém. Eu estou aqui para ensinar a palavra. Se Deus me der algo de alguém, com certeza eu falo. Não tenho dúvida disso. Se não falar aqui, eu falo no particular. Se eu conhecer tiver, eu entro em contato e falo. E já aconteceu, não é a primeira e nem será a última. Então eu louvo a Deus porque a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus é santa. Nós que ministramos temos que estar olhando bem para as coisas. E não deixar de falar a verdade que está neste livro. Ok? Não deixar de falar a verdade nesse livro. Amém, meus queridos? Eu falo para vocês com muito amor, mas com muito temor. Porque o que eu falo para vocês aqui, eu preciso viver. Está entendendo? Falar até o papagaio ensinado fala. Mas ele não vive. Como eu não sou papagaio, então eu tenho que viver. Então vocês orem por mim. Orem por Rádio Alfa. Amém? Vamos orar para poder sair do ar, porque já passamos quase do nosso horário. A rádio não tem esse problema aqui de ir, não. Mas temos um horário, gostamos de seguir o nosso horário, né? Então vamos agradecer a Deus. Mas na próxima semana você não vai poder perder, tá? Vamos estar falando sobre algumas características que um bom pastor deveria ter. As características. Vamos ver depois, tá bom? Na próxima semana, se Jesus não vier. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai Celestial. Te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor tem dirigido os nossos passos. Continua abençoando, Senhor, a Rádio Alfa Internacional. Abençoa meus irmãos que estão pelo Facebook, meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, ouvindo pela rádio. Senhor, cada um de nós, Senhor, aqueles que vão assistir pelo YouTube, que o teu Espírito Santo, Senhor, é aquele que fale conosco,
e nos mostre, Senhor, conforme é o teu desejo e a tua vontade. Nós te damos graças por tudo. Abençoa o nosso final de semana, Senhor. O culto desse final de semana. Abençoa os irmãos. Guarda-os em ti. Protege-os. Porque são, Senhor, teus filhos e teu povo. Nós te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.